o tema da live de hoje, né, sou eu. Eu já começo a ficar, já não sei nem por onde começa essa live, né? Inclusive, vamos fazer uma errata, né? Eu até arrumei no nome, no título da live. Deixa eu ver se até tem como... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem como fixar. Gente, eu sou, assim, né, inexperiente ainda Obrigada, Ju. Eu tenho como fixar, né? Mas não sei se tá fixado. Enfim, eu corrigi do título da live aqui. Eu coloquei, já precisei fazer uma errata, né? Porque eu postei, né? Eu havia colocado, eu paciente, uma conversa sobre o meu processo, né, de menos 14 quilos. Então, no dia que eu escrevi isso aqui, eu não havia eu já não me pesava há quase 40 dias, né? Um pouco mais de 40 dias. E hoje eu fui me pesar, que raramente eu peso. Não vou falar meu peso. E eu coloquei nas minhas anotações. Olha só, gente, vocês ganham uma fichinha linda, maravilhosa. Eu até tinha, olha as minhas anotações de peso aqui. É vergonhoso, mas enfim. Minhas amigas que falam que eu sou super organizada, gente, vocês pulam essa live, tá? Então, aqui nas minhas anotações de peso, hoje, né, foi o último peso que eu pesei, tinha dado menos 16 quilos e 700 gramas. E no último mês, eu havia ganhado, nos últimos 60 dias, nesse meio tempo eu ainda ganhei um quilo, perder esse quilo, enfim. 16 quilos e 700 gramas com o peso de hoje, né? Então, como é que eu cheguei nisso aqui e como é que eu ganhei todo esse peso? Obviamente que comendo, né, gente? A gente ganha peso comendo, mas como a gente já falou há 3 lives atrás, existem outros fatores, né, que contribuem para o ganho de peso, né? Não apenas a alimentação, porque a gente sabe que tem pessoas que comem pouco, né? Às vezes não em qualidade, mas não tem uma ingesta calórica, assim. Hoje, inclusive, estava conversando com uma paciente, né, que come muito pouco, não come tão mal assim, mas está tendo, né, um ganho de peso aí mais acentuado. E a gente sabe que, já conversamos, que o estresse, ele tem sim uma contribuição para esse ganho de peso, né? Então, comigo não foi diferente, né? Então, tudo começou, né, há um tempo atrás, mais precisamente há uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? Então, assim, é sempre importante falar, né, que o fato de ser aqui, a gente tá, tipo assim, né, vulnerável ao extremo, né? Então, o fato de eu ser uma profissional da saúde, o fato de ser uma nutricionista, porque a nutricionista não pode ganhar peso, né? Primeiramente, somos seres humanos, né? Não somos robôs, a gente não coloca o chip da nutricionista e a gente não come nada, não sente nada, né? Então, faz tudo lindo, maravilhoso, 100% do tempo. Nunca passei essa imagem e não sou essa pessoa. Tanto é que vocês veem, quem me acompanha aqui vê eu postando as tranqueiras e as besteiras de vez em quando, né? Então, assim, é a vida real, né? Eu acho que a gente tem que sempre passar quem a gente é, de verdade, né? Nunca fui, na verdade, né, uma pessoa extremista para alimentação, para atividade física, né? Sim, obviamente que eu tenho todo esse conhecimento aí, né? Mas muitas vezes apenas o conhecimento não é suficiente, né? Porque a gente muitas vezes não tem forças para fazer aquilo que a gente sabe, né? Então, nem sempre é fácil, né? E assim, essa questão, o fato de ser ser uma nutricionista, para mim, e estar acima do peso, ou estar ganhando peso, graças a Deus, nunca me impactou no meu trabalho profissional. Então, assim, quem me conhece, né, as colegas que me conhecem, quem me conhece sabe que isso nunca foi um problema para mim, né? Nunca foi um motivo para eu ter uma agenda vazia ou não ter pacientes, né? Então, muito pelo contrário, eu sempre estudei muito, quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe. Então, eu sempre, em relação à minha parte profissional, eu sempre trabalhei com excelência, né? Então, isso nunca foi um problema para mim, né? Então, porque tá acima do peso, não.
Obviamente que os olhares, né? Aqueles olhares de baixo para cima, de cima para baixo, né? Ah, você é nutricionista, sabe? Então, assim, esses olhares, eles sempre são um pouco cruéis, né? Então, você tem que ter muita força para seguir em frente, fingir demência, né? Aquela coisa. Você finge demência e segue em frente, né? Então, mesmo sendo profissional, né, mesmo sendo nutricionista, então eu nunca tive problema com esse ganho de peso em relação à minha parte profissional, né? Obviamente que quando a gente começa a ter um processo de ganho de peso, lógico que você percebe que a roupa tá apertada. É óbvio que você percebe que aquela roupa não tá cabendo em você, né? Então não tem como você não perceber que está ganhando peso. Então o que acaba acontecendo? O espelho, ele acaba sendo um lugar onde você não visita mais tanto assim, né? Eu costumo falar, né, com muitas pessoas que quando você começa a ter um ganho de peso, você começa a ter alguma coisa no teu corpo, ou algo em você que não te agrada, o espelho, ele acaba sendo um lugar por onde você passa, né? Você não se olha mais no espelho. Com o passar do tempo, o espelho, ele não se torna um inimigo, mas se torna um lugar onde você não tem mais presença marcada, né? Você não marca mais presença em frente ao espelho. Por quê? Porque olhar no seu olho, né? Quando você vai olhar no espelho e enxergar aquilo que você não quer enxergar, dói. Lógico que dói. Gente, se eu chorar, vocês me desculpam, viu? Porque eu sou manteiga derretida. Então, vocês me perdoem. Então, assim, dói, né? E eu acho que esse é o intuito dessa live, né? Não me fazer chorar. Mas passar, né? Um depoimento, vamos colocar assim. Então, assim, olhar no espelho, obviamente, ver aquilo que você não quer ver, lógico que dói, né? Então, assim, é um lugar que você passa a visitar cada vez menos, né? Cada vez menos. Então, na maioria das vezes, sempre, né? Você sabe que você está tendo ganho de peso. Mas por que esse ganho de peso, ele acontece? Porque em determinados momentos, você começa a se negligenciar, né? E você começa a se negligenciar, no meu caso, né? Eu estou falando de mim, não estou falando de pacientes, mas é obviamente que a história ela se repete, a história ela se mistura, né? Com a de outras pessoas, se mescla a identificação. No meu caso, por exemplo, né? Esse ganho de peso, primeiramente, ele começou a acontecer por quê? Excesso de trabalho. Há alguns anos atrás eu trabalhava freneticamente, mais do que trabalho hoje, né? Eu entrava no consultório por volta de 6h30 da manhã, eu começava a atender entre 6h30 e 7 horas da manhã, eu já tinha paciente. Eu não tinha horário de almoço, né? Normalmente, às vezes eu tinha meia hora e eu atendia até umas 8h30, 9 horas da noite. Se deixasse, eu atendia mais tarde ainda. Então, esse ritmo de trabalho eu mantive por uns 3 anos. E era um ritmo assim, quem atende em consultório, quem sabe, né, trabalha com pessoas, com energia, né? E a gente trabalha com o ser humano, né? Então, o nutricionista, a gente tá lá lidando com a vulnerabilidade das pessoas. Então, você tá lá lidando com energia, né? Então, as pessoas estão lá falando sobre seus problemas, as pessoas estão lá falando sobre suas frustrações, as pessoas estão lá falando sobre o relacionamento que não tá legal por conta do peso dela, né? Ela está lá falando pra você que o marido dela, né, mandou ela ir lá. Meu marido me mandou vir aqui, né? Porque eu estou gorda. E ele não casou com uma mulher gorda, né? Então, assim, são coisas que são energias. A gente trabalha com energia o dia todo, né? Eu até me emociono porque realmente são coisas pesadas. A gente trabalha com o sentimento das pessoas, né? E desculpa, gente. Eu falei que eu não ia chorar, mas enfim. E assim, essa sobrecarga, né, de trabalho, ela acaba, logicamente, né, afetando em certo momento a alimentação da gente.
É lógico, né? Então, por mais que a gente tente comer bem, você consiga, né, fazer uma refeição bem aqui, outra ali, essa sobrecarga não me deixava realmente parar para ir num restaurante. Obviamente, se eu poderia ter um horário de almoço, lógico que eu poderia. Mas foi um momento da minha vida em que eu tinha muitas obrigações, né? Então, assim, eu precisava trabalhar mais, ter uma carga horária de trabalho muito maior. Então, eu fiz o que precisava ser feito, né? Então, a minha alimentação naquele momento, ela ficou em segundo plano, né? Então, acaba que em certos momentos, em determinados momentos, eu falo assim, quando eu percebi, né, a coisa estava fugindo do controle, né? Então, realmente, um ganho de peso, e eu sou grande, né? Quem me conhece sabe que eu sou alta, eu sou larga, né? Tenho uma ossatura mais larga, eu sou grandona, né? Então, conforme você vai ganhando, eu vou ganhando peso, aparentemente fica bem distribuído, mas começa-se a notar, né, que eu estava tendo um ganho de peso. Mas é aquela coisa, a gente vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? A gente tem essa tendência, né? Eu falo, você faz a egípcia pro que tá acontecendo, né? Então, depois eu corro atrás. E nessa época, né, eu não conseguia fazer atividade física, né? Nessa época eu apenas trabalhava, né? Trabalhava, chegava em casa 9, 10 horas da noite, tomava um banho e ia dormir. No outro dia, 6h30, eu precisava estar no consultório, né? Então eu fazia realmente a egípcia pro que estava acontecendo. Mas obviamente a roupa começa a apertar, aí você vai lá, eu falo assim, o fim da linha, né? O fim da linha é quando você vai lá e compra uma roupa maior, né? A partir do momento que você aumenta o número, né, da sua roupa, você tá estendendo a bandeira branca, né? Então a praticidade, a conveniência, né, de você colocar uma roupa mais folgada, né, para caber em você, para que você consiga estar bem vestida, para que você se sinta melhor. Porque, na verdade, a roupa maior, ela é uma fuga, né? A roupa maior, ela tira aquela prisão, ela te tira aquela sensação de fracasso, né? Estou ganhando peso. Então, você coloca uma roupa maior, você vai se sentir livre, né? Você vai se sentir livre dentro daquela roupa. Agora, a partir do momento que a roupa começa a apertar novamente, né? Porque você continua ganhando peso, aí a coisa foge um pouco de controle. Só que eu entrei num loop, né, de trabalho e tudo, uma leve depressão. Isso passaram-se 3 anos, mais ou menos, né? Uns 2 anos, na verdade. E eu havia, quando eu vi, porque é assim... A gente, obviamente você sabe que você tá ganhando peso, lógico que você sabe que você tá ganhando peso, mas de repente, né, aquele peso aparece. E quando que esse peso aparece? Quando num belo dia, né, você vai com a sua turma de pós-graduação, com as suas amigas, num almoço, e você tira uma foto e você não se reconhece naquela foto. E você olha aquela foto e você fala, meu Deus, quem que é essa pessoa? Não sou eu, não. Não sou eu não, porque você não se olha no espelho. Então você não se reconhece daquele tamanho. Você não se reconhece daquela forma. Então a minha imagem corporal, né, que eu tô falando de mim, na verdade, né, não era aquela. Então pra mim eu não tava daquele tamanho. Eu não era eu naquela foto, né? Então eu entrei num processo de negação. Falei, não, jamais. Só que assim, obviamente, um processo de negação. O fato estava lá. Toda vez que eu ia comprar uma roupa, às vezes não era o número que eu queria, não era o número que eu estava habituada, eu estava precisando comprar um número maior, né? Então eu estava em negação do meu peso, em negação do processo que estava acontecendo comigo. Uma leve depressão, um estresse crônico, né? Uma insatisfação pessoal, problemas pessoais, enfim, que a gente come os problemas, né? E, infelizmente, a gente sempre come os problemas. A gente nasce, cresce comemorando com comida e, né, se satisfazendo em momentos de tristeza com comida também, né? Então, nós estamos fadados a comer
para satisfazer sentimentos, né? Para suprimir sentimentos ou para comemorar sentimentos. Então, é isso que aconteceu comigo, né? Então, eu não estava em um relacionamento que eu estava feliz, eu estava trabalhando demais, eu estava fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo, louca, né? E isso realmente acabou comigo, né? Então, eu ganhei aí quase 20 quilos. Então, é aquela coisa, quando eu falo, nem eu acredito, né? Nem eu acredito. É aí que eu falo, muita gente fala, não, Cris, mas não. Falei, gente, foram 20 quilos. Às vezes não parece, né? Mas a hora que você olha uma foto, a hora que você vê o antes e o depois, é chocante até pra mim. Porque eu não me enxergava daquela forma, né? Eu não me enxergava daquele tamanho. E até hoje, pra mim, comprar roupa ainda, eu tenho ainda aquele vício de ir nos números maiores. Então, às vezes eu pegava, quando eu ia comprar roupa, eu pegava sempre um número maior, um número menor, né? Às vezes vai que serve, né? Aí, então ainda tem esse vício. Então eu ainda vou comprar roupa e pego sempre um número maior. Aí eu chego no provador, as 2 blusas que eu levei estão grandes. Aí você tem que voltar lá, pegar outro número, que é o que realmente aceitar, né? Que hoje estou mais magra. E aceitava, assim como eu aceitei em outros tempos, que o meu número havia mudado e muito, né? E essa insatisfação com o corpo, né? Eu nunca tive, assim, nossa, não. Realmente, assim, eu não me via daquela forma. Eu não me enxergava daquela forma. Eu não me enxergava daquele tamanho, né? Então, isso pra mim, com certeza era uma frustração, mais pessoal, porque acaba que a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. E realmente, muitas vezes, por mais que a gente tenha um conhecimento, a gente às vezes não sabe o que está acontecendo com a gente. Até que em 2018 eu fui fazer uma formação em coach, que na verdade eu achava que eu ia agregar esse trabalho aos meus atendimentos, né? Eu iria conseguir somar isso aos meus atendimentos, mas não é o que aconteceu, porque na verdade eu fui para São Paulo para fazer, eu fiz uma imersão, fiz um processo intensivo, né? Foram 7 dias lá em São Paulo, praticamente sem dormir também, que é bem pesado e maravilhoso o processo. E foi aí que minha vida mudou, né? Esses 7 dias em São Paulo mudaram a minha vida. Porque eu fiz o processo, a gente passa, né? A gente faz a formação, mas você passa pelo processo, né? Você é um coach, né? A gente se torna um coach lá, então você passa por todo o processo. E eu consegui, né? Nesses 7 dias, entender e desbloquear, né? Muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida e conseguir desbloquear, entender, me perdoar certas coisas que estavam acontecendo com a minha vida e certas pessoas da minha vida. E a gente nunca entende muitas vezes, por isso que é sempre importante, isso não chegou a acontecer comigo, mas eu sempre oriento aos meus pacientes, né? A questão da terapia, né? Fazer terapia é muito importante. Eu não cheguei a fazer a terapia porque, pra mim, o coach foi uma abertura, mas a terapia, né, eu falo, não substitui, né, mas pra mim acabou que deu certo, né, veio na hora certa e me desbloqueou aquilo que eu precisava desbloquear e me ajudou, né, no momento que eu precisava de ajuda, chegou na hora certa, né, eu falo que foi providência divina. E então, pra mim, eu consegui entender os processos que eu estava passando e a partir do momento que eu voltei pra Goiânia, né, dessa formação, realmente mas ainda demorei um tempo, né? Porque é aquela coisa, a gente chega toda animada, eu consegui já dar os primeiros passos, comecei a atividade física, comecei com personal, consegui colocar uma rotina na minha vida, consegui colocar horários, né? Traçar metas de horários para as refeições, para parar para almoçar, né? Então eu consegui realmente dar um start ali nessas mudanças na minha vida. Conseguir ter forças, né? Porque eu acho que muitas vezes, assim, claro, a força de vontade a gente precisa, querer a gente precisa, mas muitas vezes a gente tem que fazer sem querer, na maioria das vezes, né? A gente tem que fazer as coisas sem querer, né?
Mas, passado, né, alguns meses, isso foi em setembro de 2018, então já ali no começo de 2019 já deu uma... eu já comecei a dar uma bambeada de novo. Eu vi que eu avancei um pouco e regredi. Assim como é todo o processo de emagrecimento, né? Então, nesse meio tempo, eu consegui fazer melhorias, eu consegui fazer atividade física, consegui ver que realmente eu era capaz, né, de melhorar. Só que a gente vai de novo. Eu falo sempre assim, ainda bem que o fundo do poço, né, eu falo brincando, tem mola, né? Porque a gente cai e volta. A gente cai e volta. E se precisar cair 5 vezes, a gente volta 5 vezes. E por isso que a gente não pode desistir, né? Quando você está passando por um processo de emagrecimento. Então, assim, eu levei 2 anos para perder 16 quilos e 700 gramas, que eu consegui confirmar hoje, né? Então, eu fui e voltei N vezes. Obviamente que nos últimos meses, e a pandemia para mim, ela foi importante, né? No meu caso, pessoal, obviamente tirando todos os percalços que a gente teve pessoalmente para o meu processo, a pandemia me ajudou demais. Porque eu consegui fazer mais atividade física, colocar atividade física de forma regular, e que pra mim faz muita diferença, é o que me ajuda muito. Eu tenho hipotireoidismo, eu tenho algumas questõezinhas aí que às vezes atrapalham de certo ponto. Então eu preciso fazer atividade física, que pra mim faz muita diferença na minha vida. Então a pandemia pra mim, ela deu um pontapé. Então desde março até agora, eu consegui ter um resultado mais visível, né? Então do ano passado para cá eu já tive uma melhora muito grande, mas de março mais ou menos para cá é que realmente ficou mais visível, e foi, né, a maior parte desse emagrecimento foi nesse período, que ficou mais visível mesmo, né? As pessoas baterem o olho e realmente, né, ver que a coisa melhorou, né? Denise, a pandemia está me fazendo comer mais. Sim, para todo mundo, né? Eu também. Eu fui bem, começo da pandemia fui ali, de repente, eu dei uma desandada no meio da pandemia e aumentei 2 quilos. Então assim, também aumentei 2 quilos. Então, aí tive que voltar esses 2 quilos, né? Voltar a cuidar de novo. Então, todo mundo passou, né? Eu falo, todo mundo passou pelo fundo do poço da pandemia, né? Pela ansiedade que todo mundo passou, né? Pelas incertezas, pela ansiedade, né? Então, todo mundo passou por esse fundo do poço e não foi diferente com ninguém, né? Claro que algumas pessoas ganharam mais peso, outras pessoas ganharam e já perderam, algumas pessoas saíram um pouco dos trilhos, mas às vezes não impactou tanto, né? No resultado. Mas eu aumentei 2 quilos nessa pandemia. Eu fui bem, de repente, 2 quilos, recuperei já, né, acabei recuperando. Então, pra mim, eu consegui nesse período me cuidar mais, porque eu tive mais tempo pra me cuidar, né? Então, pra mim foi importante esse período, e foi um período que eu realmente consegui deslanchar. Pra mim, Adri, exatamente, Adriana, se até você, eu vou te falar, viu? Olha, então, não tem chance pra gente, seres normais. Então, assim, realmente as idas e vindas são importantes, e a gente tem que aprender, né, a ir e vir dos processos, ir e vir das derrotas. O problema é que eu falo assim, emagrecimento é um eletrocardiograma, né? O emagrecimento, ele é um eletrocardiograma, porque são altos e baixos o tempo todo. Dificilmente a gente vai conseguir. Eu falo por mim, né? Tô falando por mim, que aqui hoje eu tô falando de mim. Então, assim, dificilmente eu consigo ter uma constância direta. Em algum momento, alguma coisinha vai. Mas eu não me culpo por conta disso. E eu aprendi a não me culpar a cada escorregada que acontecia. Muito pelo contrário, né? Então eu continuei dia após o outro, cada falha que eu tinha, eu olhava pra frente e continuava. Próxima refeição, próximo dia, próxima refeição, próximo dia. E nisso foram 16 quilos e 700 gramas. Comendo doce, comendo uma besteira, não só de vez em quando, às vezes com uma maior frequência. E eu consegui. E estou conseguindo, que ainda estamos no processo, né? Então, é possível sim, né? Claro que se a gente quer
ter um resultado mais imediato, ver uma coisa mais rápida, você precisa. Eu comecei desde o momento que eu vi que é possível e que eu estava conseguindo ter resultado, eu não estabeleci metas, eu não estabeleci um tempo para mim. Por quê? Porque se eu estabelecesse um tempo, uma meta, eu, na primeira escorregada, eu iria me culpar, eu iria me frustrar e eu iria desistir. Tem pessoas que funcionam com metas, tal dia, tal hora. Ok, não é o meu caso. Então eu tenho que respeitar como eu funciono. E é aí que a gente sempre se frustra, porque a gente quer atingir metas ou a gente quer ter comportamentos que são incompatíveis com o nosso jeito de ser, com o nosso modus operandi. Então a gente tem que saber como que cada um funciona. Às vezes você tem uma amiga que é extremamente disciplinada, você tem uma amiga que ela tá ali para te ajudar, para te apoiar, para te dar uma força, né? Vamos treinar, não vamos comer besteira, vamos fazer as coisas certas. Mas o que acaba acontecendo? Você não é igual. Então é legal você ter um apoio, mas você não pode querer ter uma forma de operar, uma forma de agir, uma forma de ser igual a de outra pessoa. Então, a partir do momento que a gente sabe o que funciona pra gente, é muito mais fácil você pensar que você vai chegar lá da mesma forma, se você for devagar ou se você for de uma forma mais lenta, Eu escolhi ter constância. E a partir do momento que eu desliguei dessa pressa e eu deixei as coisas rolarem, eu deixei o fluxo, seguir e fazer minha parte, fazer exercício, e o dia que acontecia alguma coisa ali que não estava programada, não me culpar. Não me culpar por isso, deixar as coisas acontecerem e saber que se eu tivesse constância, eu vou conseguir chegar lá da mesma forma. Então, a partir do momento que eu desliguei da pressa, as coisas fluíram. A partir do momento que eu falei, vou fazer o que tem que ser feito, o dia que escorregar, o dia que eu tiver vontade, o dia que eu quiser, eu vou fazer e pronto, acabou, e não vou mais me culpar por isso. Eu fiz alguma dieta específica? Não necessariamente. Você fez tal estratégia. O que eu fiz, que pra mim foi muito importante, eu fiz a dieta de injúria bacteriana, eu fiz a formação de modulação intestinal. Então é por isso que eu falo da importância da gente ter um intestino saudável, e pra mim sim, foi muito importante ter feito essa dieta certinha, que eu fiz e sofri horrores. Eu inclusive compartilhei nos stories, alguns dias da dieta. Então, assim, não foi fácil, mas foi muito interessante e foi muito importante pra mim. Porque como eu tenho hipotireoidismo, eu tenho Hashimoto, eu tenho uma tendência a ter mais inflamação, fazer esse reset, intestinal pra mim foi muito importante. Eu fiz a dieta de injúria bacteriana e a partir dali eu senti que realmente as coisas fluíram um pouco melhor pra mim, Tirando essa estratégia que eu fiz, especificamente, porque ela é uma dieta plant-based, que a gente fala, ela é baseada em plantas inicialmente, É uma dieta vegana, que não tem, na verdade, assim, zero proteína, E é uma dieta que promove, a morte das bactérias intestinais, E a gente faz uma reintrodução, uma reinoculação. Pra mim, realmente trouxe um reequilíbrio muito importante, E, obviamente, as estratégias, nutricionais acontecem de vez em quando, mas eu não fiz uma dieta específica. Cristiane, você fez low carb? Não. Em alguns momentos, sim, que eu baixo o carboidrato, de vez em quando. Então, eu faço uma periodização no almoço, às vezes no jantar, nos lanches, Então, faço um jejunzinho também, de vez em quando, tenho feito. Inclusive, quarta-feira, fiz um jejunzão, por sinal. Não almocei, consegui almoçar, só fui lanchar lá umas 4 horas, eu comi uma fruta e depois só fui jantar, Então, assim, faço alguns jejuns de vez em quando também, mas nada, assim, específico, Então, estou fazendo estratégia X. Não me cobro dessa forma, porque eu não funciono dessa forma, Eu sou taurina teimosa, Então a pessoa tem algumas manias.
Então, algumas coisas não funcionam pra mim, né? Então, por isso que a estratégia alimentar, no meu caso, ela existe sim, mas eu tenho a minha flexibilidade aí em relação a isso, né? Então é por isso que por isso que eu puxei o gancho, né, da nossa live de quarta falando sobre dieta ideal, para puxar esse gancho para hoje, né? Que é possível sim a gente perder um volume de peso adequado, né, grande, né, 16 quilos, eu acho que não é muito pouco, né, com uma constância e não com uma dieta tão restritiva. Dá sim pra gente ter estratégias, viver e ter resultados, mas em quanto tempo? E você está disposto a esperar? Você está disposto a deixar as coisas acontecerem ou você quer amanhã ter resultado? Você quer que todo aquele estrago de 5 anos em 6 meses desapareça, né? E aquela questão, ele desaparece, mas depois tem que manter, né? Que é o mais difícil. Depois que a gente perde, né? Que a gente diminui, é conseguir manter esse resultado, né? Que é o mais importante do processo. Então, eu acho que quando você vai vivendo no processo, você vai aprendendo a saber aquilo que funciona para você, aquilo que não funciona para você, né? Então, com calma e paciência, a gente consegue chegar lá da mesma forma. Obviamente que a gente não precisa levar 2 anos para chegar no resultado. Tanto é que eu comecei há 2 anos atrás, né? Os processos de mudança, né? Eu bati 100 quilos, né? Não parece, mas eu cheguei a 100 quilos, gente. Então, assim, é chocante. Até pra mim. Então, assim, não é fácil, né? Foi difícil ir e vir tantas vezes, né? Mas em algum momento a gente consegue ter a força pra deslanchar e chegar onde a gente precisa, né? No meu caso, foram esses últimos meses de outubro do ano passado, na verdade é um ano, né? Finalzinho do ano passado até fevereiro eu dei tive um resultado melhor, mas de fevereiro pra cá que a coisa realmente deslanchou. Gente, minha luz acabou aqui. Falha técnica. Então, de março pra cá, mais ou menos, que eu consegui ter esse melhor resultado, né? Então, estamos aí, né? Ainda passando por este processo, tá? Ainda estou nesse processo, mas com calma, tranquilidade e sabendo que as coisas que eu estou fazendo até agora eu vou conseguir sustentar depois. Porque eu não estou fazendo nada drástico, radical. Estou fazendo aquilo que eu entendo que funciona para mim e aprendendo, né, a entender aquilo que funciona para mim. E é isso que a gente precisa aprender, né? É isso que a gente precisa entender para conseguir sustentar aquela perda de peso que a gente tem, independente da estratégia que a gente está fazendo. Por isso que é importante ter um acompanhamento profissional para que juntos a gente vá traçando metas, entendendo, interpretando aquilo que está passando, né? Por que você está passando naquele momento e o que funciona ou não para o seu corpo. A partir dos resultados que a gente vai obtendo e a partir daquilo que você está disposta a fazer, tá? Então, este é o meu depoimento, né? Ainda eu falo assim, menos 16.700 e ainda contando, né? Então, ainda tenho minhas metas aí para serem atingidas, né? Então, assim, eu não estabeleci uma meta X, mas eu tenho sim um peso X que eu quero atingir, né? Então, assim, não tô com pressa, mas eu vou chegar lá, né? Então, estou aí, né? Despida de toda vulnerabilidade aqui, né? De toda vergonha para dar esse depoimento, porque é algo que já me perguntaram N vezes, e eu falo, na verdade, isso muita gente me pergunta no consultório, né, pacientes antigos, assim, inclusive nas últimas semanas eu tenho atendido muitos pacientes antigos, né, que me viram aqui nas lives, que viram no Instagram, porque eu fiz mandei, né, um convite para todos os meus pacientes no WhatsApp. Então, de muitos anos atrás, né, vieram aqui ao Instagram, né, depois desse convite, então viram, né, o antes e depois, assim, então foi muito bacana, eu atendi muita gente nessas últimas semanas, das antigas, né, então, assim, é muito legal, né, ver esse depoimento, ver
receber, né, este feedback de vocês. Então, realmente estamos em processo de mudança, né? Eu acho que mudança de dentro para fora sempre, né? Então, eu tô passando por esse processo e continuamos evoluindo, né? A ideia é essa, sempre evoluir, sempre em evolução, ok? Obrigada, gente, aí por essa essa audiência aí nesta sexta-feira, né? Sexta-feira todo mundo tem um compromisso, né? Essa live vai ficar salva, eu vou salvar ela no IGTV, tá? Realmente, eu acho que o recado é independente, né? De ser nutricionista, não ser nutricionista. Em primeiro lugar, nós somos pessoas, né? Temos problemas, infelizmente comemos nossos problemas, né? Mas o importante é a gente sempre conseguir, né, ter resultados, mudar, independente do tempo que leve, né? Mas a gente conseguir se enxergar, voltar a olhar no nosso olho, né? Eu falo que a partir do momento que você consegue olhar no espelho novamente para você, olhar no seu olho e conversar com você cara a cara, você desmorona e você acorda para a vida. Então eu acho que um dos melhores exercícios que existem, né, é a conversa no espelho. Você realmente parar na frente do espelho, olhar no seu olho, porque muitas vezes você passa pelo espelho, você não se olha no espelho. A gente apenas atravessa, a gente olha de canto de olho o espelho, porque a gente não quer enxergar aquilo que tá ali. E não, a gente precisa não só enxergar, mas conversar com quem tá ali, e dizer que vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, mas respeita o seu ritmo, respeita o seu tempo e faça aquilo que você sabe que deve ser feito e pare de fazer aquilo que você sabe que não deve mais ser feito, né? Em todos os aspectos aí da vida, né? Então, fica o recadinho aí